esse programa de responsabilidade da Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco, apresentado por este que vos fala, pastor Arquelau Santos. Sempre trazemos aqui temas relevantes para a nossa vida cotidiana, para os nossos dias, e estamos nesse período, há algumas semanas, trabalhando nesta participação minha, a Epístola de Tiago. E hoje vamos estar dando continuidade a este estudo, né? A esta análise, ainda que breve, né? Mas um pouco mais exegética, desta epístola que tanto tem a nos falar para os nossos dias, apesar de ter sido escrita aí há quase 2000 anos. E você é nosso convidado para participar e já agradecemos pela sua participação, pela sua audiência, rogando a Deus que Ele abençoe você, a sua família, o seu ministério, o seu serviço na casa do Senhor. E nós vamos agora para a nossa imersão teológica, ou tema do dia, quando trataremos do assunto que acabamos de mencionar aqui. Para isso, quero convidá-lo a acompanhar na leitura bíblica que estaremos meditando hoje, o texto que estaremos meditando, Epístola de Tiago, capítulo 2. Meditaremos do versículo 1 ao versículo 13. A metade desse capítulo, nosso objetivo é trazer aqui uma reflexão bíblico-teológica sobre esse texto bíblico, utilizando, como mencionamos sempre, a Bíblia, a mensagem, a Bíblia em linguagem contemporânea, uma tradução parafraseada, que nos ajuda bastante na compreensão do texto sagrado. E você pode acompanhar, inclusive, também na sua tela, essa leitura bíblica agora de Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. O princípio maior, o amor. Meus amigos, não deixem que a opinião dos outros interfira na maneira de viver a fé gloriosa no Senhor. Se um homem vestido com roupas de grife entra na igreja e vocês dizem: sente-se aqui, meu prezado, este é o melhor lugar. Mas, quando entra uma pessoa pobre, vestida com roupas velhas, vocês a ignoram e dizem: é melhor sentar ali no fundo. Então, vocês estão discriminando uma pessoa aceita por Deus e provando que são juízes que não merecem confiança. Escutem, vocês não sabem que Deus não é como nós? Ele escolhe gente desprezada pelo mundo para serem primeiros cidadãos do reino, com plenos direitos e privilégios. O reino foi prometido a todos que amam a Deus. Como podem menosprezar esses mesmos cidadãos? Não são os grandes e poderosos que exploram vocês nos tribunais? Não são eles que difamam nosso novo nome de batismo, cristão? Vocês devem cumprir o princípio maior das Escrituras. Ame o próximo como a você mesmo. Mas, quando ficam bajulando pessoas ditas importantes, quebram esse princípio. Vocês não podem escolher o que querem cumprir na lei de Deus e ignorar o restante. O mesmo Deus que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se alguém não adultera, mas mata, acham que uma coisa cancela a outra? Não, quem mata é assassino e ponto final. Falem e ajam como quem espera ser julgado pela lei que liberta. Porque se vocês se recusam a agir com bondade, não devem esperar tratamento gentil. A misericórdia, que é gentil, sempre vence o julgamento que é severo. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Esse texto que você certamente já conhece, a Epístola de Tiago, capítulo 2, parte do capítulo. E nesta linguagem, nesta tradução, o nosso ouvido ele consegue discernir melhor a mensagem. E é lógico, para você que já conhece o texto bíblico, você que tem outras traduções da Bíblia, tem a revista corrigida, a revista atualizada e outras, traduções como essa ajudam a acrescentar daquilo que você já compreende, da palavra de Deus, a textos que às vezes nós não compreendemos em traduções mais convencionais. E nós temos esse texto aqui de forma clara. E nós vamos agora entrar nesse texto e ver passo a passo um pouco mais aí da explicação para esse texto de Tiago, capítulo 2, e você poderá acompanhar também na sua tela. Nós temos aí uma apresentação. E o capítulo 2 de Tiago, ele vai tratar aí sobre a fé verdadeira
ou falsa, né? É lógico que quando ela é falsa, deixa de ser fé, mas tratando aí como fé verdadeira ou falsa, e o nosso objetivo para esse capítulo é trabalhar esses 3 tópicos, não hoje todos, mas esses 3 tópicos. A fé testada, e aí Tiago vai fazer essa comparação entre o homem rico e o homem pobre. A fé falsa ou fé morta, que vai estar do versículo 14 ao versículo 18. E por último, a fé salvadora, que é exatamente a fé em ação, que diríamos que é o que mais predomina no livro de Tiago, né? Como saber se minha fé é verdadeira ou falsa? Eis a pergunta. Como saber se minha fé é verdadeira ou falsa? E aí você é convidado a, mediante o texto bíblico, fazer uma análise, né? Um autoexame sobre as suas ações, como eu também tenho que fazer com base no texto bíblico. Será que nossa fé é verdadeira, falsa? Fé verdadeira ou falsa? E aqui tem uma citação de Warren Wiersbe, comentário bíblico. O cristão não apenas é paciente em meio às tribulações, de acordo com Tiago capítulo 1, a recomendação, né? Mas também pratica a verdade. Esse é o tema do capítulo 2 de Tiago. Pessoas imaturas falam sobre suas convicções, e algumas até brigam por elas, né? Mas os que têm maturidade colocam sua fé em prática. Não basta falar sobre as convicções, colocar em prática. Ouvir a palavra de Deus e falar sobre a palavra de Deus não substitui a aplicação da palavra de Deus. Veja bem, ouvir a palavra, ou ler, ou ainda pregar, ensinar a palavra, não substitui a aplicação desta palavra de Deus na nossa vida. O modo de agir em relação às pessoas, às outras pessoas, como agimos, demonstra as verdadeiras convicções que temos a respeito de Deus. Não se pode, nem se deve separar a comunhão humana da comunhão divina. Então nós vemos que a comunhão divina, ela vai, consequentemente, exigir e, na verdade, proporcionar que você tenha comunhões humanas. Como que a gente consegue ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o nosso próximo, né? Finda sendo um paradoxo, até contraditório. Se temos comunhão com Deus, e João escreve sobre isso, né? Aquele que diz que ama a Deus, que não o viu, não o vê, né? Fisicamente, concretamente, mas não ama o seu irmão com quem ele convive, João vai dizer que ele não ama, na verdade, nem a Deus, nem ao irmão. Como é que ele diz que ama a Deus sem ver e não consegue amar o irmão que ele vê, que às vezes acompanha o dia a dia, às vezes acompanha os sofrimentos do irmão e não consegue demonstrar amor por ele? Avancemos um pouquinho mais. Fé testada, e aí nós temos aqui o exemplo que Tiago dá, homem rico e homem pobre. Olha o que Tiago escreve, não tem como ser mais claro, né, nessa tradução. Meus amigos, não deixem que a opinião dos outros interfira na maneira de viver a fé gloriosa no Senhor. E ele dá o exemplo, ele traz uma hipótese. Se um homem vestido com roupas de grife entra na igreja e vocês dizem, sente-se aqui, meu prezado, este é o melhor lugar. Mas quando entra uma pessoa pobre vestida com roupas velhas, vocês a ignoram e dizem, é melhor sentar ali no fundo. Então, vocês estão discriminando uma pessoa aceita por Deus e provando que são juízes que não merecem confiança. Então, veja a clareza desse texto. Parece que Tiago está escrevendo em 2022 para nós, porque ele está colocando uma hipótese de se receber alguém na igreja, na comunidade. É lógico que nesse período aqui, as comunidades eram geralmente em casas, em ambientes não suntuosos, como temos hoje os templos. Mas se recebesse alguém na sinagoga, vamos dizer que é a palavra que traz em outras traduções, em outras versões, né? Se na sinagoga entra alguém de roupas, né, chamativas, que apresenta essa pessoa como sendo uma pessoa ilustre, importante, e aí a gente faz a acepção. Ou você que está bem arrumado, bem penteado, você que é ricão e tal, sente-se aqui no lugar de destaque. E aí chega a pessoa, vamos imaginar aquele período, né, em que Tiago escreve, e ele escreve aqui, é interessante destacar, escreve para cristãos, judeus, de forma predominantemente judeus, né, que eram, além de serem a antiga nação de Israel, né, agora dominada por Roma, além disso, os cristãos eles eram mais desprivilegiados ainda porque eles eram perseguidos pelos seus patrícios,
os próprios judeus, e posteriormente eles vão ter os seus bens confiscados por serem cristãos. Quando não eram mortos, martirizados, seus bens eram confiscados. Então, de repente, a maioria dos irmãos viviam em necessidade. E Tiago diz, olha, vocês não podem fazer essa discriminação, essa acepção de pessoas, privilegiar alguém, priorizar alguém porque tem mais posses, né? É uma pessoa mais abastada, como dizemos, né? E de repente discriminar aquela pessoa que é mais carente. E ele vai dizer o seguinte, você está se colocando como juiz, e um péssimo juiz, porque você está condenando, está discriminando uma pessoa por quem Cristo morreu, uma pessoa que foi escolhida por Deus, salva na pessoa de Jesus, tal qual você. Então ele está repreendendo, exortando os irmãos a não fazerem acepção de pessoas no ambiente doméstico, no ambiente da sinagoga, né? Ou da igreja, da congregação. Continuemos então. A divindade de Cristo, olha o que Tiago coloca exatamente aqui, ele chama a atenção que alguém que faz isso está colocando em descrédito o que ele diz, o que ele alega, reconhecendo a divindade de Cristo. Ouvir e falar a palavra não substitui o praticar a palavra. Ter uma confissão de fé ortodoxa não substitui a prática da palavra. A maneira como nos comportamos com as pessoas indicará que realmente nós cremos sobre Deus. O que realmente nós cremos sobre Deus. Não podemos separar relacionamento humano da comunhão divina. Tiago ensina que podemos testar nossa fé pela maneira como tratamos as pessoas. A fé verdadeira é reconhecida, ou seja, é conhecida pelo relacionamento imparcial, a fé verdadeira, com as pessoas. Favoritismo e acepção de pessoas não são atitudes para um cristão. Nós vamos ver a seguir alguns exemplos que o nosso Senhor Jesus mostrou na sua vida, na sua caminhada, no seu ministério. Mas primeiro aqui aquele texto que citei agora há pouco, né? Nessa tradução, se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso, é o que João fala, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê o seu próximo, né? Como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Olha o mandamento, que Jesus, na verdade, reproduz o que o Pai já havia determinado na lei, e que é um mandamento que até antes da lei, poderíamos dizer assim, né? Qual é? Amar a Deus. Então, amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. João escrevendo. Vocês precisam amar os dois. Olha aí, que linguagem interessante. Precisam amar os dois. Quem? Amar a Deus e amar ao próximo. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, escreve João na sua primeira epístola, é mentiroso. Prossigamos então na nossa apresentação sobre a divindade de Cristo. Olha como traz a Nova Almeida atualizada, né, esse texto, sobre essa questão inicial que já lemos agora há pouco. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. É Tiago capítulo 1, versículos 1 a 4. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Esse é o texto, Nova Almeida atualizada, muito claro também. E aí Tiago está tratando o seguinte, se você diz reconhecer Cristo como sendo o seu Senhor, o seu Deus, mas faz distinção entre as pessoas, então você está se contradizendo. Você está na prática falando outra coisa, diferente do que você alega crer. Veja exatamente agora, mais à frente, o que temos sobre Jesus quando ele caminhava aqui na terra. É o nosso exemplo. Jesus não discriminava.
nossa tendência é julgar as pessoas por seu passado e não por seu futuro. Jesus não fazia acepção de pessoas. Fato reconhecido até mesmo pelos seus inimigos, que reconheciam que ele não distinguia as pessoas, não discriminava, né? Ele as amava e mesmo não aprovando os pecados dos pecadores, Jesus se apresenta como amigo deles. Olha aqui, quando ele olhou para Simão Pedro, lá naquele dia da pescaria, Jesus viu, na verdade, uma pedra e um potencial pescador de almas. Inclusive, ele já fala para ele, você vai ser pescador de almas. Me siga, né? Quando ele ia passando e encontrou Mateus, que é o mesmo Levi, que era publicano, que era um cobrador de impostos, a serviço de Roma, Jesus viu nele um discípulo fiel, que um dia escreveria um dos 4 evangelhos, o evangelho de Mateus. Né? Olha a visão de Jesus. Na mulher pecadora, a mulher samaritana que estava junto ao poço em Sicar, Jesus viu um instrumento para realizar uma grande colheita, uma evangelizadora em potencial. Enquanto que os discípulos chegaram, tinham ido comprar comida, chegaram, viram Jesus conversando com uma mulher e se maravilharam de ele estar conversando com uma mulher. E nessa afirmação do evangelista João, nós temos algumas implicações interessantes ali. Conversando com uma mulher, que não era comum, um judeu, um rabino, dar atenção para as mulheres, conversar com as mulheres, né, ouvi-las, não era comum isso aí. E outro, era uma mulher samaritana, uma mulher que não era, digamos aqui, uma judia pura, como eles julgavam. Né? Então ela era uma samaritana. Os judeus não falavam sequer com um samaritano, ainda mais com uma mulher samaritana. E outra coisa, talvez os discípulos não soubessem, mas aquela mulher era uma mulher que vinha lutando pela felicidade e já tinha tido 5 maridos. Então eles ficaram admirados de ver Jesus dando atenção para aquela mulher. Mas o que Jesus viu naquela mulher? Viu naquela mulher uma filha de Abraão, tão carente da salvação e com fé suficiente para reconhecer nele o Redentor que os judeus já vinham rejeitando, na verdade. Então ele viu nela uma potencial evangelizadora, e o texto vai nos dizer, né, que ela largou o cântaro e foi espalhar para todo mundo que Jesus é bom, como diz aquele corinho, né, que as crianças cantam, né? Foi espalhar para todo mundo que Jesus é bom. Ela foi divulgar já o que ela acabara de descobrir, o Messias. E as pessoas vieram, ouviram Jesus e depois disseram, olha, agora já não é mais tanto pelo que ela falou a respeito dele, mas é porque nós vimos e ouvimos diretamente dele que ele é o enviado de Deus. Então esse era o olhar de Jesus para as pessoas. Ele olhava para o futuro, olhava para o que elas poderiam ser depois de encontrarem-se com ele. Não focava no passado como nós geralmente fazemos, né? É quase que natural, quando olhamos para uma pessoa que conhecemos, o seu passado, nós mencionamos o passado dela. Isso é humano, mas isso não é cristão. Precisamos aprender com Cristo a não fazer acepção de pessoas, e é isso que Tiago nos ensina aqui, neste texto maravilhoso. Continuamos. Jesus conhecia a rejeição. Olha só que interessante. Jesus foi desprezado e rejeitado, inclusive pelos seus irmãos e pela sua própria nação, seus patrícios, né? Esse fato foi profetizado por Isaías, que ele seria desprezado. Isaías 53, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E ele vai falar mais na frente que ele era desprezado, foi humilhado. E aí ele diz que não fizemos, Isaías parece que estava vivenciando futuramente aquele momento. Não fizemos, olhando nós para ele, não fizemos dele caso algum. Olha aqui, ele era um homem pobre, rejeitado, não tinha sequer um lar. Cresceu na desprezada cidade de Nazaré, região da Galileia. É tanto que esse gentílico, né, nazareno, galileu, ele vai levar por toda a sua vida, e os seus discípulos também vão herdar isso. Mas não era só uma forma de se referir a Jesus, a localidade deles, mas por serem de forma desprezada, né? A cidade de Nazaré, a região da Galileia, em uma família que sabia o que era pobreza. Se o encontrássemos enquanto ministrava na terra, talvez também nós não veríamos nele coisa alguma física ou material considerada atraente. Então veja bem, Jesus nasceu na cidade de Belém, mas ele era de Nazaré, seus pais eram de lá. Era uma cidade na região da Galileia, uma região mais pobre, mais afastada do centro religioso e político de Israel, que era Jerusalém, né? E
Ele é chamado de Galileu, por ser essa região, e Nazareno, por ser a cidade de Nazaré. É tanto que quando se referem a ele, alguém disse, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quando se referiam a ele, até no seu julgamento, se referiam como sendo um nazareno, como sendo um galileu. Pedro também experimentou isso, quando a mulher interrogou ele lá, próximo daquela fogueira, durante o julgamento de Jesus, e disse, mas você, o seu sotaque, né, a sua forma de falar é igual a dele, você é galileu também. O seu sotaque lhe denuncia que você é galileu. Né? Então veja que esse peso de ser nazareno e galileu era usado de forma discriminatória, tanto em relação a Jesus como em relação aos seus seguidores. Né? Segundo a tradição, certamente José teria falecido ainda na adolescência de Jesus, né? E ele então teria assumido ali a responsabilidade da casa por ser o filho mais velho de Maria. Então ele sabia o que era sofrimento, sabia o que era lutar pelo pão de cada dia. Continuemos então. Jesus conhecia a rejeição. Olha só o que o texto de João vai falar. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram, saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. E aí o João finaliza esse relato aqui, desse trecho aqui, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha só, nem mesmo os irmãos de Jesus, Tiago, que é o escritor da carta aqui, depois ele vai passar aqui, Tiago, José, Simão e Judas, tinha 4 irmãos, e algumas irmãs, não sabemos o nome nem a quantidade, mas nem os seus irmãos criam nele. Então chegou o momento que eles desprezaram Jesus, na fase adulta, já no seu ministério, e disseram, olha, vai, se você acha que é alguma coisa, vá se mostrar para o mundo, vá aparecer então. Você alega fazer milagres, então vá fazer isso lá para a banda da Judéia, porque é lá que o negócio está, é lá que estão os holofotes. Mas a gente percebe na descrição de João que eles estavam, de certa forma, ironizando, né? Satirizando o ministério de Jesus e a sua divindade. É lógico que não tinham, eles eram ignorantes quanto a isso. É tanto que depois eles vão crer em Jesus. Tiago e Judas, o outro seu irmão, né, vão escrever inclusive 2 epístolas, uma é essa que estamos estudando agora e a outra é aquela que fica ao ladinho ali de Apocalipse. Continuemos então na nossa apresentação. Jesus conhecia a rejeição. Olha aqui, os líderes religiosos do tempo de Jesus julgaram-no segundo os próprios padrões e o rejeitaram. Ele era da cidade errada, para eles, né? Nazaré da Galileia. Não se formara por nenhuma das escolas reconhecidas por eles, escolas rabínicas, ele era do interior, não tinha aprovação oficial dos que estavam no poder, ele não tinha, vamos dizer assim, peixes grandes lá que pudessem testemunhar a favor dele lá no clero, não tinha riqueza alguma. Seus seguidores eram um grupo comum que incluía publicanos e pecadores, alguns toscos, né, como Pedro, né, e outros. No entanto, olha que maravilha, no entanto, ele era a própria glória de Deus. Infelizmente, muitas vezes cometemos o mesmo erro. Agradamos aos ricos, pois esperamos obter algo deles, e evitamos os pobres porque nos envergonha. É uma citação aí de Wisby, do comentário bíblico. Então veja só o que Jesus passou, ele sabia o que era sofrer, a pobreza, a dificuldade como homem, e sabia também o que era ser discriminado, tanto na sua família, como na sua cidade, na sua região, e na comunidade eclesiástica, né? Os religiosos da época, aí, os sacerdotes, foram eles, inclusive, que condenaram Jesus e o entregaram à morte. Continuemos. Jesus e a graça de Deus. Tiago 2, 5 a 7, nosso texto bíblico. Escutem, vocês não sabem que Deus não é como nós? Ele escolhe gente desprezada pelo mundo para serem primeiros cidadãos do reino com plenos direitos e privilégios. O reino foi prometido a todos que amam a Deus.
Como podem menosprezar esses mesmos cidadãos? Não são os grandes e poderosos que exploram vocês nos tribunais? Não são eles que difamam nosso novo nome de batismo cristão? Tiago 2, 5 a 7. Então ele está trazendo aqui exatamente, fechando essa primeira parte, de que ele fala sobre a acepção de pessoas dentro da própria comunidade cristã, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, Cristo morreu por eles todos. Como vocês ficam dando prioridade, dando preferência aos poderosos, que inclusive são eles inclusive, que massacram vocês. São eles que levam vocês perante os tribunais, e já havia nesse tempo aqui essa perseguição aos cristãos, inicialmente por parte dos próprios judeus, mas também depois pela comunidade, pelo mundo político, né? Pela própria Roma lá na frente, assim por diante. E é isso que Tiago está alertando aqui. Continuemos aqui na nossa apresentação. Jesus é graça de Deus, olha só. A salvação não é baseada em méritos ou obras humanas. Deus nos salva com base na obra de Cristo na cruz, não em função de alguma coisa que somos ou temos. Por isso, né, devemos tratar as pessoas como Deus as trata e não de acordo com o seu status social. Deus desconsidera as diferenças nacionais, também desconsidera as diferenças sociais. Senhores e escravos, bem como ricos e pobres, são iguais para ele. Nós vemos isso quando Pedro vai evangelizar Cornélio, que era um gentil. Então a gente já vê ali o Espírito Santo dirigindo Pedro, o apóstolo, que seria o apóstolo dos judeus, evidentemente, né? Paulo vai se destacar como sendo apóstolo dos gentios, mas Pedro é quem abre essa porta aí. E nós vemos também quando Paulo escreve para Filemon, recomendando a situação de Onésimo. Então a gente vê exatamente que naquela comunidade, nas comunidades cristãs, havia tanto pobres quanto ricos, tanto senhores quanto escravos. E dentro daquele contexto histórico, político, social, Paulo vai orientar Filemon a tratar Onésimo, ou ainda que fosse seu servo ou escravo, que esse era o contexto, mas ele orienta Filemon a não ignorar que Onésimo era co-irmão, co-participante da salvação em Cristo. Ou seja, tanto Onésimo quanto Filemon estavam debaixo, sob, né, as asas da graça, de modo que nesse aspecto não deveria haver acepção de pessoas. Continuemos. 1 Samuel 2, 7 e 8, né? Isso aqui é parte do cântico de Ana, quando ela é engravida e ela tem o seu filho, né, Samuel, que ela pedir a Deus. Olha o que ela escreve. Aliás, o que ela canta, né, no seu cântico, e Samuel futuramente escreve. Isso aqui também vai estar lá no Salmo 113, né? O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Olha só que interessante. Então ele empobrece e enriquece, ele humilha e também exalta. Ele levanta do pó, ou do monturo, né, e tira o necessitado de lá desse monte de lixo, para dar destaque para ele, para fazer assentar ao lado de príncipes. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas ou frágeis, né, deste mundo para confundir as fortes. Isso nós vemos no dia a dia, nós vemos exatamente testemunhos. Eu sou um exemplo, e tantos, você que está nos assistindo, talvez se você fizer uma análise da sua vida, de onde você saiu, o que você era, o que você é hoje em Cristo, né? E a prosperidade que obtivemos em Cristo, tanto material quanto espiritual, nós vamos ver que esse texto se cumpre na nossa vida, porque Deus pega, às vezes, alguém para a qual ninguém dava muita coisa, né? E, de repente, Deus faz uma reviravolta e usa essa pessoa em benefício de multidões, em benefício de nações, em benefício de gerações inteiras. Então, esse é o nosso Deus que faz esses milagres, né? E, ao mesmo tempo, não faz
acepção de pessoas. Continuemos. Cumpridores da palavra, é o texto continuado, né, aqui do capítulo 2. Vocês devem cumprir o princípio maior das Escrituras. Ame o próximo como a você mesmo, mas quando ficam bajulando pessoas ditas importantes, Tiago repreendendo, quebram esse princípio de amar o próximo como a si mesmo. Vocês não podem escolher o que querem cumprir na lei de Deus e ignorar o restante. O mesmo Deus que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se alguém não adultera, mas mata, acham que uma coisa cancela a outra? Não. Quem mata é assassino e ponto final. É o que Tiago escreve aqui. Então, quando a pessoa diz que ama o próximo, não é? Mas faz essas distinções, então, na verdade, ela está quebrando o mandamento. Ela está quebrando o mandamento. E aí Tiago vai falar, inclusive, daqui a pouco, na sequência, que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Temos a liberdade em Cristo de fazer o que é certo e fazer o que é errado. Continuemos. Cumpridores da palavra, é o que Tiago nos convida a sermos, né? Amar o próximo é considerado a lei régia, pois ela governa todos os outros mandamentos. Lei régia tem a ver com real, com algo, tem a ver com reino, né? Ela governa todos os outros mandamentos. O amor ao próximo, como lei, governa todos os outros mandamentos. A pessoa do próximo não se trata de uma questão de distância, mas de oportunidade. O seu próximo pode estar perto de você, pode estar distante. Hoje em dia que não há muito limite mais de comunicação, você pode, de repente, fazer um Pix, só para dar um exemplo, para alguém que está do outro lado do mundo, para acudi-la, para acudir essa pessoa que está passando necessidade. Então ele não está do seu lado ali, mas é o seu próximo naquele momento. Amar o próximo, Deus o Pai ordenou e o Filho confirmou. Olha o que Paulo escreve em Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Que texto mais sucinto, né? De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, a lei se reduz, em certo sentido, no amor, porque o que vem depois desse mandamento está baseado, está fincado nessa lei régia, que é amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como o próprio Jesus falou. Avancemos. Cumpridores da palavra. Exercitar o amor cristão significa, então, tratar os outros da maneira como Deus nos trata. É um ato de volição, ou seja, você tem que querer, é vontade. É um ato de volição, não uma emoção que procuramos criar. Não é por sentir emoção que você vai amar o próximo. Você tem que querer amá-lo. O motivo para esse amor demonstrado é o quê? É a glória de Deus. O meio é o poder do Espírito Santo dentro de nós. Com o Espírito Santo nos movendo, nós conseguimos querer amar o próximo. Não é contra a vontade também. Ao exercitar o amor pelo outro, é possível ser cada vez mais atraídos para junto dele e, por meio de Cristo, ver nele, ver nessa pessoa, qualidades que antes não conseguíamos perceber. Uma citação de Wiesmann, novamente. Então, quando nós amamos a pessoa, queremos amá-la, e fazemos isso movidos pelo Espírito Santo, e nós amamos ela em Cristo, então nós conseguimos ver nela virtudes que nós não veríamos se não quiséssemos amá-la, se não quiséssemos dar para ela o amor que devemos por sermos seguidores de Cristo e por termos o Espírito Santo na nossa vida. Avancemos. O julgamento de Deus, aqui já vamos finalizando essa reflexão. O julgamento de Deus, aqui em Tiago 2, 12 e 13. Falem e hajam como quem espera ser julgado pela lei que liberta. Porque se vocês se recusam a agir com bondade, não devem esperar tratamento gentil. A misericórdia, que é gentil, sempre vence o julgamento que é severo. Olha só que interessante. Na Almeida Revista e Corrigida, como temos esse texto aí? Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui Tiago fala sobre a lei que liberta, como lemos agora há pouco, ou a lei da liberdade. Parece estranho, né? Uma lei da liberdade.
mas nós somos livres em Cristo. Então nós temos a liberdade para cumprir a lei de Deus que não tínhamos quando estávamos presos no pecado. Quem comete pecado, diz a Bíblia, é escravo do pecado. Então quem é escravo do pecado não vive a lei da liberdade, não vive essa graça de poder escolher. Quando nós estamos em Cristo, como diz Paulo também, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, ou se passaram, e tudo se fez novo. Então, quando estamos em Cristo, a lei da liberdade nos proporciona exatamente cumprirmos a palavra de Deus e esse mandamento que é tão enfatizado aqui em Tiago, né? Que é o mandamento do amor, essa lei rege. A essência da lei de Deus é o amor ao próximo como a nós mesmos. Quem não ama é transgressor da lei. E, se tropeçarmos em um único ponto, somos culpados da lei inteira. Nossa fé e as obras decorrentes dela será finalmente provada no dia do juízo. Seremos julgados pelas nossas palavras, pelos nossos atos e atitudes. A base do juízo será a lei da liberdade ou a lei que liberta. Então aqui é o que Tiago está nos colocando sobre esse juízo que virá. Seremos julgados pelo que falamos, pelo que agimos, pelo que deixamos de agir.